Olá, pessoal. A proposta do vídeo de hoje é mostrar, na prática, como se faz a análise da cadeia de custódia de provas e não apenas a análise, como você aplica isso no processo penal, em especial no tribunal do júri. Esse processo nós vamos deixar o número na descrição, para o interessado poder ter acesso aos autos e saber exatamente o que aconteceu. Mas os fatos se tratam da seguinte forma: era um crime de homicídio que aconteceu em 2012 numa determinada cidade, e na mesma cidade, 2 anos antes, houve um crime de homicídio, um foi em 2012 e outro no ano de 2010. A investigação policial chegou à conclusão que a arma que foi utilizada no homicídio de 2010 foi a mesma arma utilizada no homicídio de 2012. Foi feita uma confrontação balística e essa confrontação balística deu com resultado positivo. Paralelamente a isso, teria supostamente um dos acusados ter indicado o local do encontro da arma. Isso acabou chamando a atenção da defesa, pelo espaço de tempo a mesma pessoa ser acusada em crimes diferentes, sendo que o réu sempre negou a autoria desse crime. Nós assumimos essa defesa já na fase processual do artigo 422 do Código de Processo Penal. Essa fase processual é onde a acusação e a defesa elas poderão requerer diligências e arrolar testemunhas para o julgamento em plenário. A primeira providência que a defesa técnica tomou foi requerer ao juiz o acesso completo, total e restrito a todo o material que estava custodiado no fórum. Projéteis, cartuchos, armas, enfim, tudo que estava envolto no corpo de delito relacionado ao homicídio. Por cautela, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, nós solicitamos que tudo que nós tivéssemos acesso fosse dentro do cartório do fórum, na presença da diretora do cartório, e que ao final ela certificasse que esse material 100% foi devolvido no mesmo estado que se encontrava quando nós tivemos o primeiro acesso. E gerou uma grande surpresa para mim nesse processo que a cadeia de custódia de provas ela estava completamente violada. Todas as embalagens foram abertas de uma maneira indevida, as identificações que deveriam constar nas embalagens elas estavam totalmente equivocadas e todo o material misturado. Mais ainda, eles estavam numa sacola fechada com um esparadrapo, e essa era a cadeia de custódia de provas que foi apresentada para a defesa. Nós estamos mostrando agora para vocês a imagem, um pequeno exemplo, eram várias embalagens, nós estamos colocando o exemplo de uma das embalagens, como nós encontramos esse material, dando a clara demonstração da violação de cadeia de custódia. A primeira providência que nós fizemos foi fotografar integralmente todo esse material. E uma coisa nos chamou bastante atenção. 2 projéteis que foram identificados, que teriam sido retirados do corpo de uma das vítimas, mais especificamente a vítima que foi morta em 2010, ela apresentava uma característica, conforme está sendo mostrado na imagem agora, ela mostrava uma característica que não era condizente pelo período que ela ficou custodiada no fórum. Aqui cabe uma explicação. É um projétil encamisado, ele está encamisado, ele tem o núcleo de chumbo e ele é encamisado com cobre. O cobre, se você colocar num local aberto, contato com oxigênio, ele vai oxidar muito rapidamente, ele vai deixar aquela cor brilhante, ele vai oxidar, se tornar opaco e esverdear. Se ele for colocado num ambiente com água, essa oxidação é muito maior. Mas a maior oxidação que se dá no cobre é a hemoglobina, é o sangue humano. E esse material foi retirado de dentro de uma pessoa, esses 2 projéteis foram tirados de dentro de uma pessoa. E como vocês podem observar na imagem, esses 2 projéteis pareciam que tinham acabado de ser retirado de uma embalagem, sendo uma munição completamente nova, uma munição 0 km. Algo que era absolutamente incompatível, porque essa análise foi feita no final do ano de 2017. Ou seja, já havia percorrido 7 anos que aquele material estava custodiado, apresentando uma característica de material como se tivesse acabado de sair da fábrica. Diante dessa informação, que houve claramente uma inserção de material, e aí eu peço para vocês reprisarem o vídeo que nós falamos das características da cadeia de custódia de provas, como houve uma clara introdução, houve uma inserção de prova, de uma prova material, de um vestígio, no processo penal, nós solicitamos a presença de um perito, um dos maiores peritos em balística forense do mundo, com certeza o maior perito em balística forense da América Latina, que é o professor Domingos Toqueto. O professor Domingos Toqueto, ele fez a análise para não influenciar com o que eu achava, eu pedi para ele fazer a análise sem a minha opinião. E ele novamente, fizemos todo o procedimento, nós fomos até o fórum,
pedimos autorização judicial, nos foi dada autorização judicial, o perito por 2 vezes, o perito teve acesso a todo o material, fez toda a fotografação. E quando ele concluiu, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chego, que havia inserção de material dentro da perícia. E agora a parte mais estarrecedora. O artigo 479 do Código de Processo Penal dá a oportunidade de tanto a acusação quanto a defesa, 3 dias antes do julgamento no tribunal do júri, juntar documentos, juntar material para ser apresentado em plenário. Como o laudo tinha 80 páginas, eu tomei a cautela de juntar esse material 45 dias antes do julgamento em plenário. O júri era dia 19 de janeiro, o material foi juntado dia 8 de dezembro do ano anterior, para dar um espaço e o Ministério Público chegar no dia do julgamento e não falar que não teve condições de ler ou que nós estaríamos causando surpresa ao Ministério Público. Laudo juntado, a defesa pede, aí tem um pedido expresso da defesa para todo o material, o júri foi desaforado dessa cidade, para o primeiro tribunal do júri da capital. E a defesa pediu que todo o material que estava custodiado, o armamento, a munição, os cartuchos, os projéteis, fosse encaminhado para o primeiro tribunal do júri da capital em São Paulo. E para nossa surpresa, no dia do julgamento, foi nos dada a notícia que todo o material havia sumido do fórum. O juiz queria realizar esse julgamento. A defesa não concordou porque nós pedimos providências para saber quem havia sumido com aquele material e, principalmente, a defesa junta um laudo que comprova que houve inserção de material custodiado pelo Estado. Obviamente, quem fez a inserção tem uma motivação. E qual era a motivação dessa pessoa? A defesa queria ter o acesso. O juiz tentou fazer o júri sem essa informação necessária e o advogado não abandona o plenário, o advogado se retira. Eu me retirei do julgamento e não teve o julgamento no dia. Houve uma multa de 30 salários mínimos atribuída a mim pela, entre aspas, abandono. Essa multa, depois de mandado de segurança, ela foi cassada. Houve uma representação na OAB que, liminarmente, a OAB não aceitou a representação e nós continuamos a exigir a vinda dessas informações de quem teria furtado, sumido, fraudado esse material. Pois bem, veio a informação, que foi inconclusiva, e veio a informação do inquérito policial, que estranhamente não deu nenhuma informação sobre a autoria de quem teria sumido com essa arma. Mas o mais importante, ficou colocado que não foi a defesa e ninguém atribuído ao réu que teria sumido com esse armamento, com essas munições. Fazendo a clara demonstração, isso é muito importante, uma questão prática no tribunal do júri, de mostrar que a defesa está indo atrás da verdade. A defesa não ter medo de buscar a verdade. Essa postura é muito importante no tribunal do júri. Conclusão, essa prova foi essencial. O perito foi ouvido no tribunal do júri, confirmou a inserção de material. O Ministério Público tentou de toda forma não dar importância para essa prova, mas ficou claro e evidente que o material foi inserido e com a inserção do material há uma motivação. E essa motivação é de uma pessoa que queria atribuir ao meu cliente a responsabilidade do crime. Mas a resposta do tribunal do júri foi positiva e o nosso cliente acabou sendo absolvido dessa injusta acusação. O que nós quisemos demonstrar, nesse caso que acabamos de explicar para vocês, é a importância do profissional de direito, em especial o advogado, de analisar a questão formal da prova e também o conteúdo de uma maneira mais pormenorizada. Se nós não tivéssemos atentado para a questão formal da prova, nós não teríamos identificado uma inserção de material, uma quebra de cadeia de custódia, uma inserção de material, e a balística forense que foi dada positiva e que comprometia o nosso cliente, ela não teria sido contestada, impugnada, e tendo uma clara demonstração que ocorreu, que houve uma inserção de material naquele laudo. Nesse, em outros casos, tenha a obrigação, você, advogado criminalista, você, tribuno do júri, tenha a obrigação de enxergar o que está, inclusive, atrás do laudo. Enxergar o conteúdo de uma maneira bastante técnica, observando a formalidade e a questão material, para fazer a confrontação e determinar, através do seu trabalho, do seu conhecimento, se aquela prova presta para ter uma responsabilização no processo penal ou ela tem que ser completamente descartada do processo penal, não gerando uma ilegalidade, transformando essa ilegalidade em injustiça. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho das notificações, mas o mais importante, transforme conhecimento em justiça.